depois a gente vive, não vai pegar o de matemática. Ele não entregou a tempo. O problema é dele, concordo. Eu sabia que eu tinha avisado, ele me disse, não pudesse, ele entendia quando chegasse. Mas depois do Só porque eu acho que a gente constituinte. É lamentável, né? Pois é. Tá. Bom, gente, olha só. Ai, hoje não tem redação. Que tema que é para fazer? Tem, calma. Não, mas o tema que tu deu sábado é para fazer amanhã? Não, é um tema extra. Tu pode fazer quando tu Ah, quiser para a luz. Tá? Apaga a luz um pouquinho, vocês estão enxergando bem. Isso aí ficou tão mais. Tá. O Otto Garcia, tá? Ele é um dos ai, não peguei meu estojo. É um dos autores mais usados pelas universidades em termos de perdão. É uma bibliografia muito usada nas universidades, o Otto Garcia, tá? Então, na verdade, eu trago ele, porque eu sei que algumas universidades usam ele como. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente as universidades particulares, o que não é o Enem, eu vou fechar aqui em casa da UF, fico ouvindo, tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente para as universidades, eu não vou ver a aula, porque as duas estão no celular e o Luiz está olhando para baixo. Eu estava vendo. Tá? Então, eu vou falar de novo, o Otto Garcia, tá? Ele é usado. Uma coisa que eu gosto muito de falar, tá? É do D1. Porque todo mundo começa o D1 assim. Primeiramente, em primeira análise, vale destacar que pode, tá correto, mas vira uma coisa que tu lê 20 vezes ao mesmo tempo. E olha só, tudo que é coesivo, advérbio, locuções, conjunções e preposições. Então, o que é um advérbio? O advérbio é aquilo que se liga ao verbo e expressa uma circunstância. Então, quando eu boto no meu D1, se eu vou usar a história no meu D1 e eu colocar no período do Brasil Império, né? O que é isso aqui? Dentre essas que eu sublinhei para vocês, advérbio, locução, conjunção ou preposição? Tá, o que é no Brasil? Por exemplo, se eu começasse o meu D1 assim, ai, desculpa, gente, hoje deu para estar com um problema, pensamento. A hora de chegar um negócio que eu tiver que então só não vou ficar esperando você. Tá. O que é isso? É um advérbio, uma preposição, uma conjunção ou uma locução prepositiva? O que vocês acham que é isso? Como assim? É uma locução. O que é é locução? Por exemplo, o que é locução? Se eu disser amor, só um pouquinho, amor materno, tá? Vocês devem estar vendo com o Júlio. Amor é o substantivo, materno é o adjetivo, certo? O que é uma locução? Se eu botar amor de mãe, estou dizendo a mesma coisa, né? Então, eu vou ter um substantivo. E toda vez que uma palavra, que duas ou três palavras fizerem vezes de uma, é uma locução. Então, isso aqui é uma locução adjetiva. Então, pode ter locução adverbial, pode ter locução prepositiva, pode ter locução conjuntiva, locução qualquer coisa. Então, o que é uma locução? Quando duas ou mais palavras formam a classe gramatical de um. Normalmente, uma locução, ela vem com uma preposição, amor de mãe. Bom, deixa eu botar assim, ó, vou começar a minha redação. No período do Brasil Império, os jovens costumavam estudar, ou ir estudar na Europa, tá? As coisas se ligam por sentido. Então, onde eles costumavam estudar, os jovens no Brasil Império? Onde? Quando? No Brasil Império. Se liga ao verbo, é um advérbio, de lugar, de tempo. Então, se eu vou usar história, eu acho que na tua redação eu vi, eu lembro que do Enem, Paulo, se eu vou usar história no meu D1, tá? No meu D1, eu só posso usar história na introdução ou no D1. Essa é a impressora da... Não, acho que é deve ser a Calha. Deve ser a Calha. Eu acho que foi a minha que eu botei Brasil Colônia. Hein? Acho que foi a minha que eu botei Brasil Colônia.
Eu sempre boto. Não, é que uma botou assim, ó. Primeiramente, vale destacar, tarará, tarará. Aí precisava. Revolução Industrial. Ah, não. Porque, na verdade, poderia ter tirado essa conta pronta e ter começado. No período da Revolução Industrial, na primeira revolução, durante as revoluções, é um advérbio, é um coesivo. E tu te diferencia. Da última redação, eu ia te perguntar que se eu podia começar sem colocar essa coisa no início. Pode. Porque eu falar na telenovela. Pode. Isso, segundo o Otto Garcia, o cara da coesão, tá? Que as universidades usam. O que são coesivos? Advérbios, locuções. Mas, infelizmente, nem todo professor que corrige Enem sabe disso. Né? Então, por isso que alguns professores dão esse modelo pronto, né? Primeiramente, vale destacar, não é errado, não é errado. Eu só quero que, principalmente nas universidades que não foram o Enem, que vocês podem fazer, vocês mudem um pouco, para poder se diferenciar dos demais, porque eles não querem. Bom, quem estava na aula de sábado viu que eu trabalhei para um, vou te dar a coletânea que eu trabalhei, tá? Eles não dão nem tema, eles querem que tu converse com o autor. Entende? É diferente. Bom, vamos para a próxima lâmina, então. Tô aqui. Vamos ver se ele vai funcionar comigo hoje. Né, que eu estava me lembrando que no médio, mas não foi Acho que é a pilha. eu fiz uma redação que usei a priori, e aí Porque ele é um estrangeirismo, né? Então, na verdade, tá? É que, deixa eu te trocar, deixa eu pegar um pouquinho, eu estou toda conversada. Não vou agora. Não vou agora. Fica muito manchado, porque não quero mais. Então, assim, ó, vamos achar isso nós. Assim, o que vocês podem usar, cada um de vocês, que vocês não fiquem igual. Depois eu vou botar essa lâmina no grupo de vocês, tá? E olha como é que vocês começam. Em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, principalmente, porque não está enxergando? Tá, ele tava. E aí tem uma lista, tá? Dos coesivos mais usados. Então, enfim, logo depois, né? Tempo, mas esse tempo pode ser frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Então, o que eu quero dizer? Não basta eu botar um nexo ali. Vou botar o posteriormente, vou botar o ultimamente, vou botar o afinal, vou botar o fim, né? O que eu quero dizer? Eu, por exemplo, quero dizer que não raro, né? Posso dizer, não raro os governos tomam alguma atitude, sei lá, né? É o contrário, eles não tomam mesmo, né? Simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo, quando tem vários. Aí você tem que botando, por favor. Aí tem uma lista, pode ir passando, tá? Sei caso, então eu vou ficar lendo para vocês. Mas tem uma lista que vai ficar no grupo de vocês, pode ir passando. Aí tem um exercício de redação. Essa é uma redação, deixa, agora você não vai fazer junto. Essa é uma redação, tá, mais antiga, didática, tá? Feita por um profissional, que não, antes do Enem, de ter que ter, tanto que a conclusão é bem diferente, tá? Pode ser uma conclusão até mais um pouco mais elaborada, a volta crítica. Bom, ela está na ordem, mas ela está toda numerada. Então, o que eu quero que a gente veja junto? A gente vai dividir o texto abaixo, tá? A gente vai dividir onde começa e onde termina a introdução, tá? Onde começa e onde termina o D1. Onde começa, onde termina o D2. E onde começa, onde termina, tá? Depois a gente vai destacar os coesivos. Antes disso, eu não disse para vocês qual é o tema. Vocês têm que me dizer o tema, tá? E tem que me dizer o posicionamento do autor. Não existe dissertação argumentativa sem posicionamento. Se eu não ver claramente qual é o teu posicionamento, ela deixou de ser uma dissertação argumentativa, ela vai ser uma expositiva que não cai nos vestibulares atuais, tá? Então, estão conseguindo ler? Vou dar um minutinho para você ler. Eu vou ler com vocês porque tem umas palavras mais rebuscadas. Tá tudo aí, Todo o texto. todo o texto aí. Tá, todo. Um argumento cínico. Só o Enem que o título é facultativo. Todos os outros vestibulares eu tenho que me habituar a botar título. Chega no Enem, eu não boto. Tá?
Certamente, olha, ele começou com a de velho. Nunca terá faltado aos sonegadores de todos os tempos e lugares o confortável pretexto de que seu dinheiro não deve ir parar nas mãos de administradores incompetentes e desonestos. Como pretexto, a invocação é insuperável e tem a mesma cor e traço do acendrado civismo, do puro civismo, tá? O civismo puro, acendrado. Como argumento, no entanto, é cínica e improcedente. Cínica porque a sonegação que nesse caso se pratica não é compensada por qualquer sacrifício ou contribuição que atenda à necessidade de recursos imanente que pertencem a todos os erários. Erários são bens públicos, tá? Sejam eles bem ou mal administrados. Ora, sem recursos obtidos da comunidade, não há policiamento, não há transportes, não há escolas ou hospitais. E sem serviços públicos, não há Estado. E não pode haver sociedade política. Improcedente, porque a sonegação, longe de fazer melhores os maus governos, estimula-os à prepotência e ao arbítrio, além de agravar a carga tributária dos que não querem e dos que, mesmo querendo, não têm como dela fugir. Os que vivem em salários, por exemplo. Antes, é preciso pagar, até mesmo para que não faltem legitimidade e força denúncia as denúncias de malversação, mau uso do dinheiro público, do dinheiro que não é meu, normalmente dinheiro público, tá? Palavras mais. É muito cômodo, mas não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia reclamar contra o mau uso dos dinheiros públicos para cuja formação não tenhamos colaborado ou não tenhamos colaborado na proporção da nossa. Qual é o tema? Podem levar atenção. Corrupção, parece. Quase. Até porque está escrito corrupção. O tema tem que estar escrito, tá? E assim como na de vocês, eu não posso, na verdade, achar que o tema tem que estar escrito. Ele tem que estar escrito. É sonegação. É sonegação. Por isso tem sonegação, tem. Entende? Então, isso aconteceu com uma redação tua, Carol, que eu li o primeiro e o 2, não estava o tema, e parecia que era criminalidade. Claro que sempre que eu falar de segurança, eu vou falar de crime. Por isso que o tema, como é que o autor vai saber? Por isso que o tema tem que estar. É a mesma coisa, sempre que eu falar de sonegação, eu vou falar de corrupção. Sempre que eu falar de segurança, eu vou falar de crime. Eu tinha receio, no caso, de eu citar várias vezes o tema. Tu pode citar uma vez por parágrafo o tema. Uma vez, tá? Por parágrafo, tá? E a questão de dar essas coisas, eu posso repetir? Sim. Não vai elementos de ligação, não tem como não repetir. Onde é que tu vai, Luiz? Vocês estão no meio da aula, andando de um lado para o outro. Tá. Então, e aí depois como até Hein? Hã? Aparece que entregou aí. Não, que ele tá chegando. Tá, vamos lá então. Posicionamento, eu tenho inteiro. Ele é a favor. Mas, meu Deus do céu. Ah, que guria chata. E de não dar assunto, porque senão você já vira uma bagunça. Ele é contra ou é a favor da sonegação, autor? Ele é contra. Ele é contra a sonegação. Então, eu tenho um tema aqui que é sonegação, e tem um posicionamento do autor? Tem. Ele é totalmente contra a sonegação. Digo, bom, então eu tenho uma introdução de que vai do 1 até que número a introdução? Eu acho que do 1 até o 2. É de 1 a 3. Até o... Por quê? Porque na introdução dele, ele fala em sonegar. Ele começa com um argumento, né? Então... Ó, ele fala, nunca faltou os sonegadores, tá? E aí ele bota a tese dele. Como argumento, ele diz que ele é cínica e improcedente. E olha como ele usou a coesão. Ele usou a coesão por referência. O que é por referência? É repetir algo que já foi dito anteriormente. Então, ele... Por isso que eu achei que a introdução ia só o 1 e o 2, que o 3 começava o D1 já, porque ele continuou. Porque o que ele fez? Ele pegou... Não vai aparecer assim, não sei, mas ela não tem, tá com cara. Tá? O que ele pegou? Ele pegou a tese dele, cínica e improcedente, e explicou o cínica no D1. Ó. Ele começa... Cínica, por
porque a sonegação, que nesse caso se pratica, tarará, 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 que vai o 4, o 5 O 5 e o 6. e o 6. Então, nós temos aqui a introdução do 4 a 6. Aí ele explica por que é improcedente, que começa no... Não, No 7. no 7, tá aqui, é. Improcedente, porque a sonegação... E até onde vai? Do 7 a... Até o 8. Não, até o 8. O 7 e o 8. É, até o 8. 7 e 8. E, obviamente, o 9 e o 10 vão ser a conclusão. Claro que ele tem posicionamento, tem tudo, tem. Ele não tem uma solução que nem o Enem, ele fez uma crítica, né? Mas sempre que é uma dissertação argumentativa, ele botou o que ele deixa entender na conclusão dele, que a gente tem que colaborar na proporção da nossa renda. Então, ele dá um caminho, entende? Ele tem, porque ele deixa claro que a gente tem que colaborar na proporção da nossa renda. Certo? Dúvidas? Nenhum. Nenhuma? Vamos achar coesivo? Nessa redução? Sim. Coitado, se acumula isso. Coitados, né? Tem uma pena desses casos aí. também. Né? Porque, eu falei certamente que ele já começou com um advérbio de afirmação. O certamente é um advérbio de afirmação. O que mais nós temos aí? Como pretexto. Como pretexto, que é um nexo também referencial resumitivo, porque ele está dizendo que tudo isso aqui é pretexto, como argumento. Como argumento. Ora. Onde é que está o ora? Vamos dizer. Tá, vamos ter que usar o cínico como procedente aqui também, tá? De referência, porque ele está usando para... Tá? E o ora, não tem nada antes. Sonegação, nesse caso, se pratica. Nesse caso, o nesse, que está tomando nesse específico que ele está falando. E ali sejam eles bem, não? Eu não sei onde é que está. Na linha de baixo. E até a necessidade de recurso literário, sejam eles bem, sejam eles, ou os recursos também referente. Depois, ora, sem recurso da comunidade, não há policiamento, não há transportes, não há escolas, hospitais. E, que eu não gosto desse E, tá? Tem muito errado. Tá? E sem serviços públicos, não há Estado, e, então, na verdade, aqui esse E é por causa disso. Aí o improcedente, além, né? Aqui sim é um nexo explicativo, então usá-lo, longe de fazer os mal do governo, de fazer melhor, estimulam. Quem é o louco? Quem é o louco? Quem está Eles, né? Aos governos. Estimularam os maus governos. A lei, que é um outro aditivo, dos que não querem aí, né? E daqueles, né? O dono é daqueles que não querem. O querem não é. Querem é velho. Ah, é. Mesmo querendo, não tem como dela fugir. Aqueles que vivem de salário, por exemplo. Esse antes dela, não. É um advérbio. Antes de mais nada, aquele que a gente viu lá, retoma, antes, é preciso pagar. Até mesmo para que, finalidade, não faça legitimidade de força moral a denúncia de malversação. É muito cômodo, mas não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia. Reclamar contra o mau uso dos dinheiros, eu não gosto dos dinheiros, contra o mau uso da verba. Dinheiro é horrível, tá? Não chega a ter um erro. Para cuja formação não tenhamos colaborado. Ou não tenhamos colaborado na proporção da nossa renda. Eu não sei se tem mais alguma coisa nesse. Dá uma baixadinha para mim, por favor. Acho que não. Acho que terminou. Então tá. Eu queria mesmo que vocês tivessem, mas vou fazer antes de dar a coletânea para vocês. Sabe que isso dá um calor nos professores, alunos aí. Se liga. Pode desligar, por favor. Já faz 15 minutos. O que o Julinho está dando para vocês em gramática? Ele estava dando acentuação. Agora ele vai ter a figura de linguagem. Ele teve uma acentuação. Eu acho que um aluno, hein? Hã? Uma pessoa de um time. Deve ter área de
É um carro branco. Oi, você. Um aluno. Não tem que aluno. Não, eu achei que ela era um. Ah, tá. Oi. Vou ver se ele não desmarcou. Oi. E eu não vi. Vanessa. Oi, Vanessa. Veio mais cedo pra aula. Vim mais cedo hoje. Adiantou, relógio? É. Você brinca meio isso. Ah, professora, mesmo, desculpa. Ei, professora, desculpa mesmo. Capaz que isso. É que passou? Não, passou do limite. Isso da sumiu, exatamente. Ah, Cada qual, mas. Mas tem que sair estudando. Tem que estar às 2h, 7h30. Ah, eu vou te falar. Tá. Aí eu tenho um dia. Ah, pode ser na aula. Leva ela até a sala particular da Dona Mari. Dona Ana. Bom. Vamos lá. Coletânea antiga. A gente vai trabalhando os livros com a coletânea antiga. É que eu tirei daqui. É que eu boto tudo nessa classe. Mau hábito. Tem que comprar Amanhã às 4 ou 5? 4h30. 4h30. Eu tenho uma aula antes, eu tenho a Gabriela às 2h30. Das 2 da manhã. É. Não, mas é muito. Vamos chegando. Daqui a pouco você deixa uma pergunta. Eu não vou conseguir escrever, tá? Porque eu assim, se eu entender, eu não consigo apoiar ele. Vai, Dobrar direito. começa o... Eu caí e aí tinha um. Te apoiar. Me apoiei no. Não, raspei no pé. E aí levou um pedaço. Logo na mão direita, né? Eu apoio, então a gente apoia o medir pra ficar copiado. Ah, professora, a gente já falou tanto da professora. E aqui no curso eu nunca tinha feito. Mas Gente, como é um filme legal pra fofoca... vocês verem. Não? Eu vou deixar. Quando aparecer. Ah, chegou, eu vou chegou. cair. Escuta, Green Book, você já ouviu falar o guia? É muito legal para estar em alguma redução sobre racismo, qual? Eu te deixei de Green levar o Tá, esse aqui, ó. texto. É na Amazon. Professor, levar Então, para Vanessa. Eu não faço. não sei. Agora não me. Vai pegar a caneta? Vai ver umas pintadas da caneta. Não, vou. Vou colocar 2 minutos para leitura, gente. Mari, sábado é o simulado Enem, tá? Sim. Que vocês. Ele tá aqui em Framas, vem? Eu tô confirmando que vem. Tu não vem nesse simulado, nem o Lucas. Não, eu sei. Lucas vem, tu confirma, Mas eu vou passar uma lista na quinta-feira. Tá. Mas ele vai ter impresso, né? Todos vocês. Tá, e aí deixa uma cópia aqui. Deixa uma cópia de X. Tu vem na Carol, Não sei. tem que me dizer até quinta. Sim. Mas no segundo dia eu venho. Mas aí não conta, não pode. Eu vou na plataforma. Conta pra ti. Para saber que eu vou estar aqui presente. Claro, é. Não, claro. Mas eu guardo a tua prova, não te preocupe. E então, dessa turma, vem a... Tu não vê? Eu vi. Vem o Lucas e a Mariana. Vou ver qual a Laís vai contar na plataforma que é a mesma que ele não precisa. Por que a Emília não saiu? Ela não vai fazer matemática também? Ela vai fazer redação particular. Porque está batendo os horários dela com uma... Eu botei as notas do Enem na folha. Botar assim, cara, isso foi difícil. Mas é a mesma coisa. E não identifiquei, meu Deus. Eu também não. Por isso que eu gosto de identificar. Eu fico gostando do Enem de vocês. Esse é um é padrão errar, né? Mas Eu reescreveria tranquilo, assim, a redação, identifiquei umas coisas que podia ter feito diferente. Mandei coesão. Não tem nada aqui de. Que pudesse Aí quando eu coloquei, tu viu? Não, tu ainda me perguntou que não tinha identificado onde ele tinha contato. Ah, tá, é isso. Mas é que é complicado, né? Por exemplo, ontem eu até vi a redação daquele menino que estávamos comentando. A gente não sei dos 40. Quem? Como? Porque ele... é aquele que tu fala que tu comentou, aquele que passou na ordem direto. Ah, tá. Tu disse. Eu acho que a redação dele vai ler muito mais bastante. Que colégio ele estuda? Luiz?
É que teve um do Gonzaga também que passou direto do segundo ano na URGS de Medicina ano passado. E esse ano ele passou na UFPEL pelo PAV e na Fundação. Será que ele não quer Só nos dar, 820 de média. Passou direto do terceiro ano. será que não quer nos dar uma das vaguinhas que É, tem pois tantas? é, né? Mas aconteceu isso com o Fred da Lina, que é minha aluna o Fred, um aluno passou dos dois e entrou pelo Enem, ele era o próximo, ele era o segundo lugar e entrou pelo quarto. Porque por um décimo muda muita vida, né? Gente, liso. Vejam bem, sempre não esqueçam, para poder fugir aquela coisa da temática, assunto, problemática, aquelas coisas que vão igualá-los a outros alunos, e eu não vou identificar para qual é o tema, né? Eu vou sempre achar o eixo temático. A gente poderia citar a valorização profissional em escolas particulares que não têm escolas estaduais e municipais? Pode, a gente vai chegar lá. Qual o eixo temático daquela folhinha? Um deles é a educação. Preconceito à carreira docente. Tá, o preconceito está escrito, então não é preconceito. Porque está escrito na coletânea. Valorização. Preconceito ao trabalho docente. Então, naquela folhinha que vocês têm os quadradinhos, ali tem os eixos temáticos. Comportamento. É o comportamento da sociedade em relação ao professor. É o comportamento social, porque eu não estou falando, a educação é ruim, a educação é boa. É que nem o estigma associado às doenças mentais. Não eram doenças mentais, é porque eu tinha um preconceito às doenças mentais. Quem falou só em doença mental não passa de 8. Então, antes, eu tenho que sempre, não vou conseguir fazer uma dissertação argumentativa se eu não perguntar o porquê do preconceito contra a carreira docente. Desvalorização governamental. Pior é que tudo que eu pensei, tipo, tá tudo ali no texto. Ah, pior é isso. Que droga. Eu acho que existe uma desvalorização social da sociedade. Ninguém quer, se vocês não querem ser professor. Tem uma alta valorização de cursos como medicina, direito e de outros, tipo. Professor ninguém quer professor. ser. Mas por que ninguém quer ser? Por que ninguém quer ser professor? Tanto que eles falam em Valorização governamental. sabe? Social e estatal, governamental. E aí também a desvalorização econômica, porque tudo para ninguém quer ganhar R$ 1.000 para trabalhar 20 horas. Eu não quero botar desvalorização, vou botar um outro termo aqui para não ficar repetindo palavra. Vou botar a questão econômica. Baixa questão legal. Isso é questão econômica, né? O problema é muito pouco, é uma questão econômica. Então, na verdade, muitos querem medicina, não, porque a medicina, tá, eu já gosto da área da saúde, ganha bem, eu até faria o dom de enfermagem, mas a enfermagem eu não vou fazer. A mesma coisa que eu falei sábado, que teve um que botou no Instagram medicina por dinheiro. Uhum. Então, e por que eu não vou ser professora? E tem uma outra coisa, o que vocês acham pior que vocês identificam um professor na sala de aula, tá? Tá, a gente sabe que ele, tirando o professor da sala de aula, ele ganha pouco, todo mundo chama de prof, de sor, vocês, por que vocês não vão imaginar que vocês o professor ganhasse tão bem quanto o médico? Vocês seriam professores ainda? Vamos imaginar que, tá, não é medicina que eu quero, vou fazer direito, não é área da saúde, é uma área de humanas, tá? Jornalismo. Mas o professor ganha até mais do que o médico. O que é ruim? Por exemplo, eu, medicina, por mais que ganhe... Eu vejo por vocês estão sempre correndo. Porque ganha pouco. Mas se ganhasse bem, não estaria correndo. Eu quero dizer assim, ó, o que Mas faria... médico. Eu acho que é Como o é que são respeito, fortes, a falta de segurança. Sim, a falta de respeito, exatamente. A falta de Mas não cabe ali na desvalorização social. Não, uma coisa é uma coisa. Eu não valorizo a profissão de professor. Mas Mesmo quando eu sou respeitada. Sem Porque professores não teriam outras profissões. não teria outros professores, mas isso não tanto que tem uma padrão de professores, já tem. Eu, para contratar algum professor que eu acho que mantenha a regra do portal, não é fácil. Tem algumas disciplinas que não é fácil. Difícil. Geografia foi difícil.
Quem tá aqui de vergonha? O Álvaro e o Adriano. O Álvaro da manhã e o Adriano. A falta de respeito, para mim, é o pior. O respeito, para mim, são duas coisas que norteiam a vida em sociedade: respeito e educação. Então, entende as pessoas, e obviamente, com consequência ética, né? Porque se eu não tenho respeito à educação, eu não sou uma pessoa ética, né? Inicialmente falando. Então, para mim, é o pior isso aqui. E esse desrespeito não é só do aluno na sala de aula, os pais também. Tem muita gente legal que respeita e admira, mas tem muita gente que. Eu acho que uma palavra que cabe é preponderância, não é? Não sei por que preponderância. Prepotência. Prepotência. Isso aí. Social. Pode ser. A mãe sempre existiu de mim, respeito ao professor de meu pai. Aí eu entrei me falando que o professor também tinha família, também tinha a vida dele. Eu no colégio, a mãe tinha que pegar sempre. Não é o seu. Tinha minhas notas lá embaixo. Não, eu Aí ela chorando do colégio, mas eu nunca levei um xingão assim de falta de respeito. Não, eu sempre uma bola na cara de ficar falando. E talvez os pais quererem culpar o professor. Muito comum. Muito comum. Aí meu filho não pode rodar, porque é um status social, seu filho. Aí meu filho terminou o ensino médio com 16 anos. Formou meu filho. Só um momentinho. Vai ali, por favor. Bom, então, passa por várias coisas, né? E aí, claro que no momento que o respeito não é social, não é estatal, a questão econômica vai ser facilmente atingida, né? Bom, só que eu tenho que provar isso aí, né? Como é que eu provo? Eu tenho que ter um repertório que prove isso aqui. Sabe que eu posso botar o piso na atualidade, o piso... Eu vi que vai ter aquela série do colégio. Vai ter uma chamada, que já são hoje, né? Eu vi na Eu repeti quando eu fiz. atualidade. Eu botaria o piso salarial do professor, né? E ainda, falando do piso salarial, mesmo que ganhe muito, tem todo um sistema de educação. Eu até gosto de chamar de perigoso para superfície. Não, você me fecha. Eu sempre gosto de, até deixo de madeira fechada dentro do chinelo, não vai chegar. Olha que não chega ninguém hoje. O sistema educacional, o sistema de educação, por exemplo, o sistema é um outro problema muito sério que deixa o professor nenhuma. Por que Portal existe? Porque eu quero uma educação diferente. Qual professor que numa série de quarta série? Isso não, por exemplo, eu posso dar um lixo no 180 na sala de aula, mas são 180 adultos acima de 18 anos. Agora, tu botar 40 alunos no nono ano, no oitavo ano, não vai ter a mesma qualidade, não vai ter um atendimento. Isso é todo um sistema. Seja escola pública, seja escola privada. Ambas têm escolas que têm 40 alunos na sala de aula. Como é que o professor dá conta de 40? Não tem. Imagina 40 crianças do 4º ano, que tem uma energia que sai pelas orelhas. Outra, diferente do nosso tempo, do meu tempo, não de vocês, mas de vocês ainda é diferente do 4º ano desse ano. Vocês ainda brincavam na rua, nos condomínios. O 4º ano não brinca mais na rua. Joga E aí, quando ele vai para a escola, é o momento que ele tem para liberar todos os hormônios. Então, eles estão pior. Assim, essa dor da criança se desenvolve. Também. Mas isso tem também um cheiro nos postinhos, vocês vão passar. Acho que o professor mais valorizado na escola é o professor de educação física. Porque ninguém quer fazer. Eu odiava fazer educação física. Mas tem mais valores. Ai, eu adoro. Claro que não tem aula. Eu acho que educação física é Tipo, infelizmente não são todas é uma criança. Mas o que a gente pode botar, por exemplo, tem algumas coisas que a gente já usou, que a gente pode usar de novo, tá? Em outras coletâneas. Agora não sei se com vocês. No par exemplo, É. tem aquela série agora da Globo, Segunda Chamada. A gente pode acabei de botar a falar. segunda chamada. Que aí o professor sai da sua... Aí você pode botar em cultura. Mas tem, assim, ó, em educação, tem... não poderia citar também inteligência artificial, não sei. Como é que a gente faria o link? Se a gente conseguir fazer o link, não pode. Porque As pessoas estão usando hoje mais tipo, meios
de internet, como o ChatGPT, o Wikipedia, Dá pra tem falar gente que estudar Tem gente usando o chat GPT para corrigir redação ao invés de. Não era o governador do prefeito de São Paulo que ia trocar os livros por iPad, mas tipo, Isso, sim. Não queria trocar o professor, queria É. trocar os livros. E é o preconceito ao professor. Você não pode escolher que é o preconceito ao professor. Então, a gente pode tangenciar ou fugir do tema. Então, a gente tem que ter um cuidadinho. Eu falaria que, na verdade, eu falaria das agressões que tem dos professores. a gente pode falar dessa Sucateamento das escolas. o sucateamento das escolas, aí isso vai tudo dentro da meu Deus. Chacina. Ainda vai elementos da escola. Tá, mas ainda não estou feliz porque eu não estou falando do preconceito. Entende? Então aqui tudo tá, a gente pode falar do comportamento do professor. Então, Mas eu é acho que difícil antigamente os professores eram valorizados. Exatamente. Tipo, faculdades, Não, mas pais. mais antigamente ainda falar É, que era tipo, os filósofos. Os filósofos. eu fiz também na educação do Japão, que lá é Aí eu valorizado. já assim, Mas o Japão, o professor é mais valorizado que o presidente da República. É o único, só os chanceleres e os professores que têm um cumprimento, cumprimento com referência, entende? Lá nos Estados Unidos tem um dia, tipo, que o professor, tem um dia do militar, um dia do professor que ele vai no restaurante e não paga. Aqui a Aqui gente não tem tem. isso também, tem. Porque o professor, ele paga Tem. bem toda a questão cultural. tudo. eu pensei na questão de história, que na colonização a ideia de catequizar os índios o objetivo era puramente religioso, e não só aqui dos índios, mas no mundo todo. A educação ela era usada para continuar manipulando as pessoas religiosamente. Ou até o voto cabresto, aquilo ali que a pessoa assinava o nome já não era considerada analfabeta. Eu pensei em filosofia, tipo, que os sofistas eram muito valorizados, mas Pois é. oratório e tudo mais. E aí, Eu, assim, eu também não. Não eram professores, entende? Vieram os jesuítas para cá catequizar os índios, ensinar eles, Tá. com o objetivo puramente de ter mais fiéis para a Igreja Católica, porque estava na época da reforma religiosa e a Igreja estava perdendo fiéis, entendeu? Aí a aula, educar alguém era ensino religioso. Como isso no Tem um Brasil. filme que é uma professora que ela dá aula para uma turma, tipo, ela vai para uma vila, digamos assim, e ela pega uma turma, tipo, uma escola que só tem pessoas negras, no caso. E aí mostra ali, tipo, a dificuldade que ela teve, ela passou, tipo, por questões de... Ele falou desse filme ano passado. E é uma coisa sobre escritores. Escritores da Liberdade. Isso aí. Tem o Carpe Diem, acho que Tem, é que é o Machado. Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele filme da Preciosa não daria para ser citado? Que era uma menina de 16 anos que ela ficou grávida e aí ela tinha muita dificuldade de estudar, de aprender as coisas. Aí tem uma professora que decide dar aula para ela particular. Mas acho E aí a a gente gente sai um pouco Negligencia, né? Eu acho que essa questão do Brasil, da educação no Brasil, nunca ter sido, o foco da educação no Brasil nunca foi a educação. Sempre teve, isso é história, tá? Desde o Brasil colônia, o foco da educação sempre teve outros fins, ou político, religioso, político ou econômico, entende? Não era uma educação. Tirando o Japão aqui, que o professor, para botar o preconceito, tá? O professor no Japão, ele é considerado a profissão mais valorizada. Vou botar a profissão mais valorizada, você não vai saber. A gente pode falar do preconceito. Por que que o profissão mais valorizada? Ainda mais de criança. Eu assumo que eu não sei falar para criança, estou falando para vestibular para cima. Tem gente que não tem professor assim que não gosta ou não sabe. É difícil. E tem gente que tem horror de jovem. E tem gente que tem horror de adolescente, não gosta de dar aula para Tem adolescente. muita gente que dá aula para criança e não gosta de dar aula para criança. Isso é pior. É que eu Mas chega aquelas professoras de mal-humorada que o cara. Aquelas pessoas que faziam E magistério. os alunos mal-humorados com cara dela. Aí, também. por favor. Os alunos fofoqueiros. Tem também. Então, eu acho que o Brasil, as raízes da valorização ou do preconceito do professor, ele tem raízes históricas, entende? Eu posso citar o caso do professor Pablo, que um aluno falou, vai dar o que eu quiser. Não.
E Pablo? A Paula contou pra gente que o aluno fez isso. Tá. Não. Não dá para citar? Conforme meu professor de literatura fala, Mas vocês podem botar, por exemplo, a chacina. Muitas vezes a chacina é por causa de rixa com o professor. é por causa de rixa com professores, já começa aí, né? A desvalorização. Mas a desvalorização, para mim, é mais política e econômica do que o preconceito. No momento que ele é estatal, ele passa para o resto da sociedade, né? Porque se eu tenho um governo, é que nem eu tenho um pai que não valoriza o filho, ninguém vai valorizar aquele filho, porque o próprio pai não valoriza, né? Se eu tenho um Estado que não valoriza o povo, o professor, como é que o povo vai valorizar? Então, tem toda essa questão econômica, né? E aí, como é que a gente resolve isso? Poder investigar. E Eu acho que o poder público investindo mais em escolas. Ministério da Economia. Ana, eu acho que além da questão que a gente falou da desvalorização, tem a desvalorização também das disciplinas, principalmente de humanas, por causa da ditadura militar. Então, hoje em dia, as matérias... da história, que foi isso. Tem a Ciência maior... religiosa, depois fim político, eu pensei justamente nisso. As disciplinas têm maior grade curricular, matemática, português, as que te estimulam a pensar e que falam justamente da história, geografia, foi reduzida 2 períodos. E olha lá, período por semana. queriam tirar, inclusive. Na Porque a política contrária, na né? PUC, A católica valoriza o contrário. Por exemplo, se a católica valoriza literatura e português, está em peso. e química. E biologia. Na PUC, a geografia é um dos que mais vale, né? Peso, certo? Sim. E português é o que menos vale. Isso eu nunca entendi na PUC. Mas, na verdade, o português deveria ser o que mais tinha que ter peso. Porque se tu não sabe o português, tu vai saber o que Vai te comunicar como? É. Né? Vai te comunicar como? Bom, claro que ali passa pelo poder público, obviamente, pode ser por meio de algum ministério, mas eu tenho que dar um exemplo, né? Então, o poder Formulação da grade curricular. não sei, eu acho que a valorização do professor não é o ensino que está bem. É também. Não, mas o tema tá? O poder público, né? Eu acho que ele tem a valorização profissional. Não tem como não começar com aumento de salário. Ninguém quer ganhar pouco. Né? Então, eu acho que valorização profissional como aumento de salário. A base, nenhum professor pode aumento de salário. Acho que poderia também ter um recurso que a família dos alunos pudesse ter um entrosamento melhor com o professor, para que eles pudessem lidar com o jeito das crianças. Porque tem crianças que fazem certas coisas e os pais apoiam, e aí o professor meio que... Todo mundo é o sistema, né? Foi o que eu botei ali, o sistema educacional. Antigamente, era mais fácil, isso tinha os pais e mestres nas escolas, não sei se vocês pegaram a associação de pais e mestres. Tinha, eu me lembro. Tá, associação de pais e mestres. Só que a sociedade mudou. Por exemplo, todos vocês estão aqui e querem ser médicos. Tem um menino, 3 meninas, com a Eduarda, 4 meninas, com a Laís, 5 meninas, com a Melina, 6 meninas, e de menino é o Luiz e o Lucas, né? Então, na verdade, todos vocês querem ser médicas, ou advogadas, ou enfim. E aí, que horas eu vou para a reunião de pai e meta? Eu não posso ir toda... Sim, falar que quer ser professor, tipo assim... ninguém quer ser professor, né? Então, exatamente. E as mães antes tinham tempo para fazer parte da comissão de pais e mestres. Porque só vai. Mas quem é que quer fazer parte da comissão de pais e mestres? Essa tu resgatou. Mas é porque as mães não trabalhavam. Entende? Hoje, qual o jovem? No Pelotense tinha o SOP que a gente falava. Era feito por pais de alunos. Pior que era verdade, e quem fazia parte eram as mães que não trabalhavam. Exatamente. Assim, Hoje, por exemplo, casaria com alguém que não trabalhasse, se tivesse que depender totalmente de tiro? Público. Não. Ninguém. Entende? As pessoas querem igualdade, equidade, alguma coisa. E todo mundo quer se realizar profissionalmente. Vai trabalhar. E não é uma questão de grana também aí, porque as pessoas querem se realizar profissionalmente, não é uma questão só de dinheiro. Eu quero ser médico, advogado, professor, com uma realização profissional.
não só por uma questão de dinheiro. Então, mudou a sociedade, a gente tem que chamar... Eu acho que a maioria das pessoas, assim, querem, tipo, fazer medicina, por exemplo, para se autodesafiar, que conseguiu passar no curso mais disputado do país. Tem algumas pessoas que são, mas eu acho que não é a maioria. Religiosos. Fins religiosos. Eu quero ver, aqui é tipo resgatar a valorização, sabe? Resgatar o... Porque em 1920, 1930, foi a primeira profissão das mulheres, entende? O professor era valorizado. Deus o livre abrir a boca na aula do professor. Hoje respeitavam as mulheres. Levava de quadra. Não, Respeitava o livre. imagina se hoje em dia... A gente tem que resgatar o respeito dentro do Brasil. Porque ajuda a universidade ao respeito, mas não se deve a respeito ao brasileiro, entende? A verdade. É sério? E eu acho que, por exemplo, eu tenho que, no S2, eu tenho que resgatar o respeito para ir contra o preconceito, a admiração, o respeito. É isso que eu tenho que resgatar, porque eu estou falando de preconceito. Então, eu tenho que desconstruir o preconceito. Aí podia ter essa disciplina que sempre fala, empatia. O que seria desconstruir o preconceito? Como se desconstrói o preconceito? Que aí entra no comportamento. Quem vai ser o nosso inventor? Hein? As famílias poderiam atuar. Mas é que a família também não tá, porque quem são as famílias, né? É que a gente já foi afetada, a gente tem esse preconceito. Mas a questão é que hoje, quanto mais a gente tenta mudar essa geraçãozinha aí, pior é. Geraçãozinha. Eles se revoltam, pior. E a pandemia ainda ela foi um fato que mais pressionou mais ainda, entende? Porque eles não sabem conviver. Então, os 2 anos e meio que muitos estavam afastados... Vocês estão falando das crianças? Sim. Não, dos adultos. Eu achei que era dos velhos. Não, dos alunos, das crianças, dos alunos, que não respeitam... Mas quando se formaram o analfabeto? Bota uma escola particular, tá? Eu penso assim, a maior parte são ricos, ou classe média. Ali não vai ter classe baixa, digamos. Vocês acham que eles vão respeitar os professores? Para eles, os professores são empregados deles. Quem Nada, mas eu tava contando agora do Joel, eu tinha um colega, tinha uma colega, né? E aí tinha um Mohamed que era... O Mohamed, tinha namorado árabe também. O Mohamed que era filho do Shaukat, dono da Brascom, e ele tem mais umas 20 lojas aqui em outra cidade também. Aí o Mohamed chama assim, passa lá na zapataria, não sei o que, escolhe o tênis que tu quiser pra passar nas drogas. Eu oferecia desconto, oferecia tênis, eu oferecia um monte de coisa. Eu tava contando com você. Tá, hoje, 50%. Gente, olha só. Teve uma época que a desinteria, ela foi muito grande no país. Crianças morriam de todas as classes sociais. E aí eles começaram com uma campanha que era uma colher de chá de sal, uma colher de sobremesa de açúcar em água fervendo, em copo de água fervendo, né? Que é o sortadeiro. Então, eles bateram nisso que tanto dava todos os intervalos de televisão. Dava a novela das 8, que era das 9, tinha uma audiência e não tinha rede social, que eles acabaram, o sortadeiro acabou diminuindo, quase que erradicando as mortes inteiras. Né? Então, a gente tem esse poder da mídia, né, que é o quarto poder, que chama, vocês podem até botar aqui, né, como detalhamento, né, a mídia, que é o quarto poder, ela tem esse poder de manipular, de transformar. Então, quanto mais eu bater respeito ao professor, tarará, estudando, claro que o poder público, a gente falou aqui da valorização social estatal, o poder público tem que dar um exemplo. Né? Eu acho que tinha que ter uma lei já, porque senão a gente tentar... Como é que vai ser uma lei? É que Uma na lei verdade, para não poder, sei lá... só que na Constituição tratar contra outra pessoa, qualquer outra pessoa. Então, desconstruir o preconceito. Eu acho que a mídia, que é o quarto poder, fica batendo, desconstruir o como, né? Diariamente, postando, todo dia na TV, a coisa entra na cabeça, não desrespeite seu professor. Não lavagem cerebral, que foi o que aconteceu com a desinteria, foi o que aconteceu com não beba. Quem sai dirigindo depois que bebe? Mas muito menos do que nós. Muito menos. Muita gente ainda, mas muita gente pega Uber para ir para a festa. Muita,
Olha, diminuiu, você não tem ideia do que era. Mas eu sei que o jovem ainda acha que pode tudo, né? Uma coisa que eu me lembro também, quando eu era criança, a pessoa fumava dentro de lugares, de A estabelecimentos. gente fez no primeiro semestre o cigarro eletrônico, disse que voltava a fumar um cigarro eletrônico, né? É horrível, horror. A É gente tipo, bota tudo. é. Todo E- mundo diz que não tem nicotina, mas tem. Claro que Eles tem. molham Qualquer aquela. criminal, Ai, tu não tem noção. Eles Tem um casaco médico lá. colocam tipo, uma esponjinha dentro da nicotina e botam pra dentro. Aí tu nunca vai saber, porque tu não vai abrir aquele negócio. Aí tu bota esse e tá cheirando aqui. E aí é proibido, né? Isso a gente fez, a gente até botou a fiscalização dos lugares, porque já existe uma lei, porque eu não posso botar uma lei, as leis existem. O que elas têm que fazer é punição, fiscalização, fazer elas funcionar, tá? Então aqui eu acho que eu desconstruí o preconceito. Como? Eu tô com a palavra batendo na cabeça, mas postando diariamente cenas de alunos desrespeitando o professor, da importância do professor, que só vai ser médico. Por quantos professores, foi a ideia da Carol, por quantos professores vocês passaram para poder chegar na universidade de medicina, de direito, de odonto, de que vocês quiserem, vão fazer. Quantos professores desde o ensino fundamental lá de, né? Então isso pode ser desconstruído, né? Não é propaganda, eu quero dizer uma outra coisa, diariamente. Vou dar propaganda, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. Propagandas diárias, né? eu tinha uma outra pergunta. A fim também de resgatar a admiração, né? Ou pode ser a finalidade, pode ser desconstruir o preconceito. Quando a gente vai falar, tipo, no poder público, na mídia, na escola, como um órgão, aí a gente bota a letra maiúscula, né? Como um órgão, sim. Tá, e, por exemplo, poder público, são os dois P's maiúsculos. Os dois P's maiúsculos. Pode ser o Estado, pode ser. O poder público é o Estado, entende? E aqui, isso aqui pode ser o Ministério da Fazenda e da Educação, os dois juntos. E no fato exemplo, quando eu vou colocar uma obra, por exemplo, um filme, alguma coisa, um livro, o título é só a primeira letra que eu boto na escola. Depende do título, porque tem filmes que tem as duas, mas o segundo chamada acho que são as duas, mas Pois é. né? São as duas, entende? Mas geralmente é isso aqui. Mas não é o tipo de coisa que não nos conta. Não vou te descontar por isso, tá? Tem que pelo menos a primeira tem que botar em maiúsculo, porque é o nome próprio, é o nome de uma obra, né? É o nome de uma obra. Gente, nós temos aí para fazer para começar. E para começar, não é para ficar conversando. Qual